Então, tive que pausar o vídeo na hora porque o policial me chamou. Aí fui pra sala, o delegado entrou na sala, pediu pra mim se eu poderia aguardar um pouquinho. Aí que ele ia sair, né? Certo, ia pegar alguma coisa, daí eu perguntei pra ele se eu poderia ir no banheiro. Ele assim, tu já tivesse bastante tempo pra ir ao banheiro, né? Eu acho que tu pode aguardar um pouquinho. Mas eu perguntei porque, como ele ia sair, eu iria rápido e voltaria, né? Eu falei pra ele, eu fui algumas vezes ao banheiro, mas o problema é que eu tive um câncer de colo de útero, a minha bexiga, ela é raspada, então eu vou várias vezes ao banheiro. Mas tu estás muito apurada? A gente pede pra ir no banheiro porque é pra ir lá pra ver o banheiro lindo da delegacia, certo, né? Aí eu falei, não, deixa. Porque é uma maravilha. Ficar 2 horas por causa de uma mentirosa, tá? Que falou que o Ari puxou o cabelo dela. Tudo porque ela viu no Instagram, porque eles não param de acompanhar o Instagram. E é por um dos motivos também, por causa da família do Ari, que eu falei, não vou pedir alimentos para Helena, não vou pedir alimentos para o Ari. O Ari está considerado deficiente, né? Ele tá com problemas, eles já sabiam disso. Eu nunca fui pedir um pacote de bolacha, nunca me ajudaram com nada, tá? Sempre destrataram os meus filhos, tá? O meu filho Bernardo era chamado de Vi, tá? No aniversário do Tuco Carlos começaram a falar sobre preconceito contra, sabe assim, que a gente teve que levantar e ir embora, sabe? Aí a gente tinha uma piscina maior que a casa dela, é porque eu tinha inveja. Ela dizia que casou com um homem errado. Falou pro Ari que levou ele para um centro, né? Que ela estava levando para um centro espírita, só que ele não sabia o motivo, né? Mas era para se separar de mim e da minha filha. E aí, quando ela viu que eu tinha encontrado ele, porque eu não vou nunca afastar o pai da minha filha dela. Enquanto eu ver que ele tá bem, que ele não tá usando droga, que ele tá tentando se tratar, tá? Que ele tá bem, a minha filha precisa do Ari. E eu me preocupo mais com a minha filha do que comigo. Por isso que eu tô assim, ó, cheia de cabelo branco, cheia de ruga, toda detonada, né? É por isso, porque assim, ó, ver o sorriso no rosto da minha filha, ver a minha filha brincar, dormir abraçada com o pai, sabe? São coisas assim que não tem preço. Eu jamais vou colocar, existem ex-marido e ex-mulher, mas não existe ex-pai. Jamais vai existir ex-pai. E eu sei o quanto a minha filha ama ele. E quanto ele ama ela. Então, assim, ó, eu não vou fazer uma coisa para punir a Helena por causa do que o Ari fez. Porque o Ari, ele estava doente. Ele estava doente. Ele buscou uma fuga errada, mas buscou. E eu não vou estar julgando. Agora, quando eu pedi que eu conversei com a advogada dentro da minha casa, que estava passando, não sei o quê, e foi aumentando. Depois eu conversei com o médico dela, ele falou que precisava urgente de uma internação, ou seria através do SAMU, que teriam que levar a força, né, ou através de uma ordem judicial. Eu chamei o SAMU lá em casa. O Ari não foi. Parecia um ator global. Ele não tinha nada. Eu tive que assinar um termo de responsabilidade. Ele teve, porque ele disse que não tinha nada. E aí, a única coisa que me sobrou foi falar com a advogada que fazia as ações cíveis pra gente. Até porque ela, além de ser esposa de um professor meu, ela era vizinha de escritório. A nossa imobiliária era na Trindade e o escritório dela também. A minha filha estudou no colégio, na escola da ilha, no Córrego Grande, e o filho deles também. Né? Como eu falei, eles foram na minha casa, inclusive com a mãe dela, que hoje é falecida. Faleceu 4 meses depois de eu pedir para ela interditar o Ari. Foi com o irmão, demorou para desmanchar a casinha, o Ari fez uma carne, né? Eles estavam com crianças, então assim, foi tranquilo.
e sabia o que se passava. Aí eu falei para ela, que eu comecei a ver, porque nós tínhamos uma pessoa que trabalhava lá em casa. Aquele final de semana eu fui para casa da minha mãe, porque eu já não estava mais frequentando as coisas na minha família com o Ari. Eu fui no aniversário do meu sobrinho, não tinha nem como levar o Ari, porque todo local que o Ari ia dava baixaria, sempre. Sempre, todas as coisas que ele fazia com as mulheres que ele andava, ele dizia que era eu, que eu fazia isso, que eu fazia aquilo, sabe? Eu sempre dizia, não dá palco para palhaço. Então, aquele final de semana eu fui dormir na casa da minha mãe, e no sábado foi feita uma limpeza, e foi pego 4 locais da casa de coisas ilícitas, né? Aquela coisinha branca que a gente usa, a gente não, né? Porque eu não, mas que se usa pelo nariz, algumas pessoas aplicam na veia. Inclusive dentro de uma garrafa assim, que não se vê por dentro, onde ele tomava refrigerante e a Helena tomava junto. Quando eu vi aquilo, eu mostrei pro Dr. Marcelo e ele falou, precisa. E aí eu passei para ela, 19 de outubro. E ela não fez nada. Por que eu não falei com outros advogados? Né? Com 22 anos de empresa, o Ari é o sócio administrador. Quando veio a pandemia, a Helena veio estudar no continente. Ela fazia terapia ocupacional, psiquiatra, escola, deveres. Foi o combinado, eu fiquei de ficar com a Helena em casa e o Ari tocar a imobiliária. E aí no caso esse não, em 2023, né, 2023 eu retornaria para a imobiliária e a Helena estudaria no Geração. Tanto que foi feita a matrícula e teve que devolver. Porque o Ari, em vez de não se tratou, o SAMU não viu nada, mas quando ele fugiu do IPQ, o SAMU viu que eu estava drogada. Certo, estava com a pupila dilatada, certo, eu estava travando, né? Porque eu não sei quais são os sinais da pessoa quando usa entorpecente, porque eu nunca usei. E eu tenho meus exames toxicológicos que eu fiz e não tem nada. Até porque eu jamais vou fazer uma coisa dessa que eu não vejo nenhuma necessidade. Quem me conhece sabe que isso foi um trauma na minha infância. Então, assim, isso eu jamais vou fazer na minha vida. Jamais. Fiz o exame toxicológico, achei que eu ia tirar um sanguinho do braço. Quando eu vi, ela tirou um tufão de cabelo meu. E não tem nada. Mas o SAMU, 2 ambulâncias do SAMU me levaram detida, sei lá, deteram. E a polícia me levaram e ele ficou. E aí ele foi para o regional. Entraram na nossa casa. Eu tinha falado que nós tínhamos sacado o dinheiro porque estava vindo clientes para devolver caução porque estavam mudando de administração. Tinha 120 mil dentro de casa. Tenho as fotos. Os policiais entraram, engatilharam a arma, não entraram com permissão minha, tá? Eu saí porque passaram pelo Ari, depois passaram por mim dentro do quarto, eu saí da casa. E o meu cachorro veio atrás de mim. Eu sei que depois me amarraram inteira, tá? Deixaram a casa aberta e não vi mais nada. Foi feito número 2 na frente da pia, tá? A casa toda revirada foi feita limpa. Deixaram a casa aberta, chave da casa com o Eduardo, que o Eduardo era o locatário, né? O Eduardo é o marido da Cici, que fez o Ari de cárcere privado. Ela pegou os cartões, fez várias saques, várias transferências, tá? Eu tive que ir lá na Trindade, tirar ele de lá. Nós fomos ameaçados, o Ari foi internado. Aí eu fiquei dentro de casa com a Helena, atacaram fogo comigo e com a Helena dentro de casa. Tive que sair da casa porque a minha vida estava correndo risco, tá? Entrei com a ação no Banco do Brasil, pro seguro, porque o Ari estava internado e a imobiliária caindo. E isso tudo, se ele tivesse sido interditado, ele não precisaria ficar, sabe? Porque foi no início. Mas isso, quando aconteceu, de fogo da nossa casa, já foi em janeiro. Aí eu falei para Roberta e pro Ig, o Ari tentou suicídio, ele tá em coma e aí o estado dele é grave. Aí o Ig falou para mim que o mundo não gira em torno do meu umbigo, que a Roberta estava 4 dias na UTI com a mãe dela. E aí eu falei, não, eu não tô dizendo que o mundo gira em torno do meu umbigo, mas eu já pedi em outubro, agora é janeiro.
E ele estava doente. Eu ia ficar falando de quantos advogados em advogados para pedir para interditar o Ari. Se eu tinha convivência com ela, falava com ela, ia na minha casa, ela me falava do casamento dela, que ela tinha problema com a sogra dela, né? Me falava das coisas que a mãe ajudava financeiramente, me falava das coisas. Então eu tinha uma liberdade de falar com ela. Eu vou sair por aí falando para todo mundo, tentando preservar a empresa, porque o Ari ainda foi trabalhar assim e eu demorei a descobrir que ele fazia isso, porque eu não uso. Eu não uso e não fazia ideia. Uma coisa que tu não faz, que tu não passa pela cabeça em fazer, nem fazia ideia. Quando eu vi as fotos, falei, mas não fui ouvida e o negócio foi indo ladeira abaixo, sabe? E aí a polícia não me ouvia. Como eu falei, então, o Ari foi pro regional, eu fui pro IPQ. Cheguei lá, o médico pediu para me desamarrar, falou comigo. Eu só ia orando, pedindo para Deus que o médico fosse um ser humano com ética e temente a Deus. Porque o que mais tem nesse mundo são pessoas que não estão nem aí para nada, não sei se querem bater meta, querem, sabe? Isso é terrível. Isso me desagrada muito, muito, sabe? Porque eu não preciso passar por cima da cabeça de ninguém. Não preciso. Não preciso e não quero. Então, assim, ó, quando eu boto a minha cabecinha no travesseiro, eu tô com a minha consciência tranquila. Porque o meu caixão não tem gaveta. E eu não vi nenhum caixão com gaveta, sabe? Então, assim, não sei pra que tanta palhaçada. Aí, essa mulher que falou que levou o Ari para o centro do espírito, que fez uma medida protetiva para ele, porque a Helena estava doente, porque não sabia onde o pai estava. Eles disseram que o Ari precisava se tratar. Eu não tinha mais poder para interditar o Ari, né? Porque quando eu tinha, não interditaram. Agora estou divorciada. A moça, né, a doutora que foi, quando ela se formou, ela foi estagiária no escritório do meu padrinho. Então, assim, ó, ela fez um divórcio consensual, barato, não era para mim falar o valor, porque ela estava fazendo barato, porque eu sou aluna dela, foi 20 mil à vista, não deu recibo, pegou dengue, eu não vi nenhum atestado, perdeu prazo, tá? O processo se arquivou, veio com custas de processo, custas judiciais. No momento, eu estava desempregada, veio 2.000 e pouco no CPF da Helena, do Ari, meu, eu pedi para ela tirar, ela não tirou. Pedi para ela tirar o sobrenome de casado, ela não tirou. Ela simplesmente não fez mais nada. Aí ela falou, tu vais querer assistência judiciária o ano inteiro? Vai para Anhanguera. Falei para ela, tá, que essa não é a Roberta, essa é Emico. Eu ainda não fui na OAB fazer boletim de ocorrência, porque eu tô assim, ó, indo para tudo quanto é coisa e eu não tive tempo ainda. É tanta coisa na minha cabeça, eu não tive tempo. Por isso que eu tenho que fazer vídeo, porque é a família do Ari escondendo o dinheiro que a avó dele faleceu. Passou quase 2 anos dentro de um asilo, não falaram o asilo que ela estava. O Ari ficou tempo sem ver a avó. Um dia ele foi a Itapema e eles iam para a igreja. Eu falei pro Ari, vai atrás. Foi onde ele e a Helena viram a avó dele pela última vez, em vida. Até porque eu não pude entrar, porque eu fiquei no carro, que eu ali não podia ficar, né? E ela, quando olhou pro lado que viu o Ari, ela criou o Ari, né? Ela dizia... Olhava assim para a filha querendo dizer, olha quem tá aqui. Não, daí ela falou para ele assim, eu ainda tô viva. Nem a vontade dela foi respeitada. Sabe, o neto que foi criado por ela não foi respeitada. Tinha festinhas no asilo que só ia a tia com uns filhinhos. Aí Carlos e Juliana, que são irmãos do Ari, falam que todos são os filhos da Nilda, que os filhos da Inês, isso é o que eu escuto, tá? Porque eu não conheci Inês, que é mãe do Ari. Os filhos do Inês não, os filhos da Inês não podem, e sempre deixavam de fora. Tanto que a dona Inês, quando faleceu, né, ficou com muita mágoa, porque ela se separou cedo, o pai do Ari era narcisista, bateu nela grávida do Ari, né, fez o que fez, nunca ajudou eles com nada. E aí depois
Ela faleceu nova, né, com 57 anos, com câncer no intestino, teve 2 anos ali depois da descoberta até o falecimento, e ela foi relatando, fez uma agenda e foi relatando que ela se separou cedo e ela ficou em casa morando com a avó, com a mãe, no caso, né, a mãe dela, que é a avó do Ari, para poder criar os irmãos menores. Então ela não trabalhou, ela foi, né, tipo, não estudou, na verdade, porque ela sempre trabalhou. E aí foi onde ela foi ajudando a fazer a casa, a botar comida para dentro de casa, e as irmãs mais novas foram fazendo faculdade, casaram, saíram de Rio dos Cedros, porque lá é só mato e plantação de arroz, que é o que a avó do Ari deixou de inventário. Uma casinha de quase 80 anos de construção e um pedaço de mato, sabe? E aí ela tem 2 filhas vivas e 2 filhos falecidos, é isso? Que tem herdeiros? A Osni e a tua mãe. A mãe. É. Isso. E 2 filhos falecidos, que daí esses 2 filhos que faleceram têm filhos que são herdeiros. E o Ari é um deles. Assim que ela faleceu, eu já estava divorciada e falei pro Carlos. Fui com o Ari lá, falei, Ari, tu tem que ficar no Carlos, eu não tô conseguindo mais. Tem a Helena, o Ari tava muito agressivo, sabe assim, ele precisava de tratamento. Eu não tinha como, porque assim, eu poupei a Helena de um monte de coisa. Mas olha, hoje mesmo o delegado falou, aqui não é local para uma criança. Deu assim, pois é. E é isso que eu vou atrás da dona Clotilde. Dela mentir, porque na beira-mar tem câmera, mentir que o Ari puxou o cabelo dela e eu ficar 2 horas dentro da delegacia com a minha filha. E ela fez medida protetiva porque viu que eu encontrei ele, que ele estava com a Helena, certo? Porque ela não queria que eu tivesse... Eu não sei por quê. Qual é o problema dela comigo? E assim, aí a protetiva é porque eles estão escondendo há mais de 1 ano sobre esse inventário. Aí fomos buscar quem é o inventariante. Pergunta para Juliana, pergunta para o Carlos. O Ari ficou 20 minutos no telefone com a Juliana. Disse que ela é avessista e que o marido dela é cardíaco, não o irmão. O marido, que no outro vídeo eu tinha falado do irmão. Então, assim, olha o que acontece quando existe mentira, manipulações, né? Interesse por trás das coisas. Só dá desgraça. Só que essa desgraça tá estourando em cima de mim e da minha filha há anos. Há anos. E não é só na minha filha, tem mais filhos. Como eu falei, o Ari tem 3 filhos e eu tenho 3 filhos. E nós 2 temos a Helena, então são 7 filhos. São 7 filhos, tá? Então, assim, ó, só de carreira solo, 22 anos. Pagava a casa em dia, eu tinha carro 0, ele tinha carro bom, a gente tinha uma vida boa, a Helena tinha um tratamento bom, né, excelente, pagava o remédio mais caro, pedia o psiquiatra referência, renomado, muito bom, que foi o único que confiava em mim, que sabia o que era narcisista, não sei o quê. Aí, quando eu saquei aquele dinheiro, porque no outro dia a gente ia voltar a trabalhar, que a polícia... Aí eu fui para a corregedoria da PM e o policial veio perguntar para mim se eu acho que se foi a polícia ou se foi o SAMU. Se eu acho, eu falei assim, olha, eu não tenho como saber. Eu tenho foto do dinheiro ali porque eu estava contando. Estava contando porque eu tinha que separar, tinha que pagar a Mirella. Nunca me esqueço da Mirella, que assim, ó, foi tão demorado as coisas. Estava com o Ari dopado na imobiliária, dos remédios que ele estava tomando, e a Helena também tomando o remédio. A imobiliária sem internet, eu 3 anos sem ir para a imobiliária, não sabia mais quem era proprietário, quem era locatário, porque não é, né, tem clientes que são diferentes, mudam, né, tem locação que é mais rápida, tem outras que não. Não fazia as coisas que o Ari fazia, o Ari não estava aguentando, tá, porque o tratamento dele é pesado, porque chegou a um ponto muito lá no chão, mas não teve. Não teve uma irmã, não teve um irmão, não teve uma sobrinha, não teve uma prima. Tentou suicídio, eu tirei ele da corda. A médica falou que eu salvei a vida dele. Isso que antes dele tentar o suicídio, ele falou para um cliente nosso que ele estava fazendo isso porque eu tinha roubado todo o dinheiro da empresa e por isso que ele fez, sabe assim, ó. Aí os policiais ficavam assim, então, ele dizia que na frente da minha casa tinha um policial civil e esse policial civil cuidava de mim. O vigilante cuidava de mim. A minha casa era cheia de câmera. Era um Big Brother, sabe? Tu olhava para um lado, às vezes tu via uma câmera. Era uma loucura.
eu pensei, bom, eu vou me divorciar, porque eu não podia trabalhar como advogada. Não podia passar porque ele dizia que advogados ganhavam pouco, né? Que tinha advogado que morava em kitnet, que tinham que entregar pizza, né? Que nada contra, mas assim, a gente não precisava disso. E eu tinha a Helena para cuidar. Eu tenho meu linfedema. Eu me dediquei muito para a Helena, muito. Eu parei de estudar para a prova da ordem e fiz curso de TDAH, fiz curso de autismo, comprei livro, comprei um monte de coisa. Tanto que a Helena estava muito bem, que os médicos me deram parabéns, assim, do jeito que a Helena estava. Agora a Helena está regredindo demais. A Helena vê a mãe instável, o pai ficou fora, né? Porque tratamento não ficava. Aí o que aconteceu? Ele saiu da prisão, a juíza falou para ele não me procurar, que ele iria preso, ele foi aparecer lá na casa da Clotildes e do Carlos, né? O irmão dele. Por quê, né? Que ele foi lá? Porque ele acha que, assim como ele ajudou o irmão quando precisou, achou que talvez seria ajudado. Porque o Carlos e a Clotilde na pandemia, eles fecharam o comércio deles. Eles trabalham com feira, né? Com banquinha de crepe e não podia trabalhar. E aí, luz atrasada, a Ori deu dinheiro para eles pagar. Comprou a mesa do crepe do Cobrasol, porque eles faliram. Porque a Clotilde, assim, ó, ela tem um monte de processo trabalhista nas costas. Ela não tem ética nenhuma. Ela é uma grossa, ela não sabe como se portar, nem como mulher, nem como ser humano. Onde já se viu ela dizer que casou com um homem errado. Ela não tem modos algum, sabe? Algum. Essa é a realidade. E uma vez ela foi falar com um juiz, que entrou na creperia dela nos ingleses, e foi dizer para ele que ele não podia comer lá, porque ele não podia comer... beber, sentar na cadeira da crepe porque ele não comprou nada lá e não sabia com quem estava falando, né? Porque aí o que acontece é que hoje a Clotilde não tem nada no nome dela, é tudo em nome de laranja, compram e não pagam, vivem se escondendo, sabe? Mas assim, o Ari foi na pandemia, pagou a luz, deu dinheiro, depois deu um emprego de pintura para ele, porque é irmão, né? Tinha o Durval que pintava lá e o Carlos pintava e sujava um monte o chão. Porque o Durval já sabia que não podia respingar o chão, porque seria mais difícil para fazer faxina. E quem que era a faxineira da imobiliária? Eu e a Sofia. Porque assim, ó, eu tenho uma vida de luxo. A Maitê, quando se formou na 8ª série, a minha filha mais velha, que está com 24 anos e hoje ela é formada como engenheira eletrônica, porque o padrasto dela também, além de ter as coisinhas, os erros dele, como todo mundo, também tem as coisas muito boas, né? E ele queria ser um engenheiro elétrico. E a minha filha é engenheira eletrônica, sabe? A Maitê na 8ª série, ela se formou com o vestido que a gente alugou, mas com a marca de regata, porque a gente estava fazendo faxina num condomínio, e ela, com o VAP, nas kitnets do Guilherme Vituri, na Trindade. A gente trabalhava nos condomínios, no Frida Kahlo, lá na Ponta das Canas, sabe? Quantas faxinas eu fiz. Então, assim, ó, não tem nada de dondoca. Não tem nada de dondoca e tem muito dinheiro meu na casa que eu e ele compramos junto, porque nós fomos casados em comunhão universal de bens. E eu tinha toda a legitimidade de pedir interdição do meu marido, ainda mais tirando print de um médico psiquiatra. Por que ela não fez? Não fez e aquilo ali acabou com tudo. Aí, depois que ele saiu, desculpem eu estar falando para lá e para cá, porque eu realmente ainda não sei, nunca fiz vídeo no YouTube, tá? Não sei editar, não sei fazer capa, mas assim, ó, eu já fiz denúncia. Não saía do Ministério Público com a Helena, delegacia, sabe? Não consigo defensor público porque a casa vale 930 mil, tá? A casa estava sendo, depois que tacaram fogo, que o Ari estava internado e eu saí com a Helena,
furtaram um monte de coisa. Nós demos entrada na pólice de seguro do Banco do Brasil, porque nós éramos clientes há anos da conta Estilo, que é conta de empresário, né? Agência Estilo, que o gerente é o Rogério. Fui um dia na agência Estilo com a policial da Rede Catarina, ele veio nos atender no pátio, não quis passar as informações para o advogado fazer ação contra o seguro, porque eu já fui no PROCON estadual, já fui no PROCON federal, só que a nossa casa tem 2 apólices de quase R$1 milhão. E como o juiz não age de ofício, tem que ser provocado, defensor público eu não consigo, como é que eu vou pagar um advogado particular? Olha a situação que eu tô. Aí eu já fiz denúncia no Direitos Humanos, já fiz denúncia no Ministério Público, Conselho Tutelar. A minha filha esse ano está em colégio público, tá? Hoje ela veio falar para mim que ela não está mais lanchando porque ela não pode tirar a casquinha do pão. Porque eles falam que não pode desperdiçar e ela não pode levar lanche. Só que a minha filha, ela tem seletividade alimentar e a casquinha do pão ela não consegue. E isso é um absurdo. Eu tô sofrendo muito. Ela não tá lanchando porque a escola não permite que ela tire a casquinha do pão. Sabe? Então, assim, ó, é tanta coisa que tá respingando pra mim, pra minha filha. Eu não faço mais um preventivo. E outra coisa, a Helena ficou tão ruim que, assim, ó, fui obrigada a tirar a protetiva porque eu já tinha falado, o lugar do Ari jamais é cadeia. O Ari não é ladrão, o Ari não é bandido. Mas ele precisava de tratamento. Ele ficava assim, agressivo, falava alto. A gente não precisava estar passando por isso. Eu não estava aguentando mais. Quem cuida de mim? Quantos anos eu estou nessa situação? É muito difícil, eu estou muito desgastada. Eu digo, por que o Brasil tem a Lei Maria da Penha? Eu acho que eu vou ter que fazer um projeto de lei com o meu nome, porque assim, ó, eu preciso saber quando vai ter fim essa palhaçada, tá? A casa, nós nos divorciamos, nós deixamos para a Helena, porque eu tinha carro, ele tinha carro, né? Ele já tinha deixado apartamento para as filhas do primeiro casamento, deu pensão até casar, até fazer 24 anos. Nunca falei para ele deixar de fazer alguma coisa, nunca quis tirar delas o que para dar para os meus filhos, muito pelo contrário, tá? Uma pena que não tiveram um bom relacionamento no início com a mais velha conseguiu, isso foi uma pena, porque eu acho que a pessoa perde muito com isso, tanto que quando ele divorciou, eu fui lá no apartamento, aí botei um bilhete embaixo da porta, porque não tinha chance dele sobreviver, e foi o primeiro que ele fez, e eu vendo tudo isso. Então, assim, ó, foram tantos procedimentos errados, só o que eles colocaram na entrada médica do Ari, que ele foi pro regional, porque eu tinha tentado matar ele, sendo que eu liguei para a polícia pedindo socorro, que o Ari tinha fugido de lá. Liguei para o Abraão, que se formou comigo, a Roselena é a esposa do Abraão e trabalha na direção do IPQ. E eles confirmaram que o Ari fugiu de lá. Mas não foram ouvidos, e quem foi para o IPQ foi eu. O psiquiatra me tirou e colocaram no boletim dele do regional que eu tinha tentado matar ele. Aí chega isso na seguradora do Banco do Brasil, uma pólice de 470 mil, outra pólice de 370 mil. Uma de danos físicos ao imóvel e outras de invalidez, né? Aí ele simplesmente passou mais de um ano. Foi pro PROCON, foi pro Reclame Aqui, tá assim. Não colocaram a casa, tentamos vender a casa, já que não pagava o seguro, tentamos vender a casa. A pessoa que fez o contrato, nós fizemos o contrato de promessa de compra e venda, quebrou o contrato, se enfiou dentro da casa. Chamei a polícia, o sargento Passos deu de dedo na minha cara, me mandou calar a boca. Mandou eu, o Ari, a Helena, mais o pessoal que invadiu a casa, a minha mãe e meu padrasto para a delegacia, todo mundo naquela hora, que ia uma viatura na frente e outra atrás, a gente foi tudo escoltado, tá? E era domingo. E ele falou, não sei se era domingo ou sábado, mas ele falou assim, vocês não voltem para casa, hein? Ele falou que era pra gente falar com o delegado, mas não tinha delegado lá. Aí ele assim, e vocês não voltem para lá, porque quem mora lá é eles. Só que eu tinha chamado 3 vezes a polícia. Inclusive apanhei da mulher que comprou a casa, que tentou comprar a casa.
né? Porque quando viu que não podia ser passado, porque no divórcio a casa ficou para Helena, porque a advogada tão inteligente, né, não se tocou que a casa financiada não poderia ser passada por menor. Eu também, assim, ó, olha, eu tava com a minha cabeça que era uma maravilha. Tinha que pedir pro Jorge ligar para a polícia, para a advogada ligar para a polícia, para as minhas filhas ligar para a polícia, para minha mãe, porque o meu número no 190 não era atendida. Tá? E eu quero que busquem isso. Porque quando me levaram para o IPQ, eu fui direto na delegacia do Cobrasol, a delegacia da mulher, fazer o meu boletim de ocorrência. E tinha uma escrivã aqui e uma em outra sala. Olha, de 100 palavras, ela digitando, de 100 palavras que eu falei, ela deve ter digitado umas 20 e ainda mentiu. Eu pedi para ela quebra de sigilo, porque eu queria o nome dos policiais e dos bombeiros, tá? Ela não colocou o valor que roubaram na minha casa, porque foi um roubo isso. Me amarrar toda e ainda subtrair o dinheiro da minha casa, isso é roubo, tá? Eu fiquei toda machucada, falei que era inconstitucional, falei que eu tinha problema na minha perna, tá? O psiquiatra lá falou que pediu desculpa, que não era lugar para mim estar lá e que ele seguiu o protocolo da casa, sabe? Foi levado tudo, não tinha mais dinheiro para pagar os clientes. Assim, ó, a situação só foi para baixo, eu pedindo ajuda, tá? Isso foi em janeiro, minha avó faleceu em dezembro. Gente, aqui dentro também tem coração, eu também sou de carne e osso. Eu não sei até onde eu vou aguentar. Eu preciso de justiça. O meu senso de justiça é muito grande. Depois que eu fiz a prova 32ª, que foi a primeira prova pós-pandemia, a minha prova eu fiz em sala única por causa do meu linfedema e por causa da minha bexiga, né, que é raspada. Não tinha relógio na sala, foi bem ao lado da coordenação, muito barulho, tá? Era uma mulher que estava como fiscal. Depois perguntaram não sei o que, quando eu levantei a cabeça, era um homem, tá? As questões da prova 32ª não tinha a resposta certa, tá? Foi terrível. Os bacharéis se reuniram, não foi um caos. Eu sei que esse aí vídeo parece assim, o que essa doida tá falando? Eu só tô aqui desabafando. Eu ainda vou estudar o mundo do YouTube e vou fazer vídeo por vídeo separado. Só que hoje, assim, ó, saí com a Helena, fui na Beira-Mar, né? O Ari perguntou pro Carlos aonde que tá sendo feito o inventário, porque tá se buscando por nome dos parentes como inventariante, não se encontra. Se encontra até processo, investigação criminal, mas não se encontra o inventário dela. Talvez seja extrajudicial. Aí eu vou ter que pedir uma certidão nacional, se eu não me engano, é isso. E tem que pagar, né? Porque assim, agora tudo tem que pagar. Mas o dinheiro eu vou tirar da onde? O dinheiro que eu tinha da empresa, levaram quando me levaram para o IPQ. A empresa não podia ir para frente só com sem o Ari. A advogada do divórcio falou para mim contratar um corretor. Como que uma advogada que tem uma carteira da ordem, que atua como advogada, não sabe o que é um direito empresarial sobre contrato, poderes para isso? Eu não tinha interdição do Ari, certo? Eu ia contratar um corretor para fazer o quê? Se a gente não vende, não faz nada. O Ari era o administrador da empresa, eu não tinha poderes para isso. A gente trabalhava com locação. O que um corretor iria fazer naquela imobiliária? Então, assim, ó, eu não fui ouvida. Eu fiquei de delegacia em delegacia com a Helena, sem dinheiro dentro de casa, com erisipela. Recebi cesta básica de uma moça que reprovou na 32ª, que viu que eu estava passando. Recebi ração para os meus cachorros, que um foi morto e um foi roubado. Eu fiz boletim de ocorrência. Esse cachorro a Helena ganhou como presente, Dia das Crianças. Falei onde estava... Nunca foram atrás. Agora, quando apareceu um cachorro na frente da minha casa, que eu tenho todas as fotos que eu vou vir falar aqui, eu fui acusada com um roubo de cachorro. E eu... Imagina. Então, assim, ó, eu não entendo por que as coisas assim, ó, pra mim aqui, parece que a minha cara tá escrito... Cabeça tá escrito pinico. Sabe? E assim, o cara que gritava comigo que tava falando comigo na beira-mar, com o celular... com o celular aqui, ó, na minha cara, aqui, pessoal tudo olhando, um homem gordo com uma cerveja na mão, falando alterado,
E eu jamais vou falar isso na frente da minha filha. Tanto que eu esperei a minha filha dormir, ó. A minha filha dormir para gravar. Porque para mim não existe coisa mais importante no mundo do que os filhos da gente. Não existe. A vida inteira eu me dediquei para os meus filhos. Eu sempre fiz o meu melhor para os meus filhos. Eu tenho 4 filhos. Tenho uma filha com 24 anos que é casada, que é formada em engenharia eletrônica. Tenho um filho com 21 anos que faz economia na Federal. Tenho uma filha com 19 anos que faz design, está se formando também. Tenho a Helena, né? Tenho as filhas do Ari. E eu penso que quando uma mãe perde um filho, todas as mães perdem os filhos. Porque o filho é sagrado. Isso é um absurdo. Quando eu fui pedir para o Carlos e para a Clotilde olhar o Ari, eu falei, por favor, cuidem dele para mim. Eu não posso mais. Tá tudo sobrando para mim. Se eu peço ajuda, eu que vou pro IPQ. Daqui a pouco eu tô presa porque eu tentei matar ele, que eu nunca tentei matar ele. Sabe? E eu não, jamais eu ia pegar uma cadeia e a minha filha ia ficar com quem? Porque assim, aqui no Brasil, até tu provar que que focinho de porco não é tomada, é complicado, gente. É muito complicado. Isso tem que parar. Isso tem que parar. Eu fiz passaporte para mim e para Helena e eu ia pedir asilo político fora do Brasil. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu tô entrando em depressão porque assim, eu tô tendo vergonha do judiciário, vergonha do ser humano. Como é que as pessoas podem ser tão podres por causa de dinheiro? Como é que as pessoas não podem se colocar no lado da pessoa? Eu fui líder de turma quando fiz o direito. Eu fazia todas a matéria, eu digitava tudo e encaminhava para todos os colegas, inclusive para aqueles que iam só para assinar a chamada e iam para fazer as provas. Eu fiz sempre essas coisas. Eu sempre que pude ajudar, eu ajudei as pessoas. Eu não sei o porquê que eu tenho que estar passando por tanta coisa. Eu ainda pergunto para Deus, o que eu preciso passar ainda? Porque, sinceramente, se não fosse por ele e pela Helena, olha, sinceramente, eu não aguento mais isso daqui. E eu tenho que demonstrar que estou muito forte, que estou muito bem. A Helena acorda, a gente ri, a gente ora, a gente canta, a gente brinca. Aí vai na escola, quando eu pego, é um monte de coisa errada. É chinelada no rosto, é professora reclamando, dizendo que um aluno perdeu o tênis, ela vai revistar a mochila de todo mundo ia ser preso. É professora chamando de bando disso, de bando daquilo. Falando alto, a minha filha não gosta, né? Porque tem por causa do ouvido, por causa do autismo. Então, assim, olha, eu não tô matando um leão por dia, eu tô matando vários, né? Eu tô sendo morta, que eu não tô vivendo, eu tô sobrevivendo, tá? Consegui uma cesta básica no CRAS em janeiro, no início de janeiro. Aí o Conselho Tutelar veio ver como é que a Helena tava, né? E porque eu fiz a denúncia, que a casa tá no nome dela, o Banco do Brasil todo mês ficava negando a perícia, foi feita perícia técnica na casa, depois uma outra empresa veio fazer também, tá? Foi feita perícia médica no Ari, que o Ari tá com o fêmur quebrado, o acetábulo dele tá esfarelado, tá? Então ele não tem condições de trabalhar, ele tá com a perna machucada e ainda por cima o remédio que ele deve tomar para dor, tem codeína, morfina, e isso dá surto nele, tá? Então, assim, não tá sendo nada fácil. E às vezes as pessoas falam, meu Deus, ela fala tanto, o que é? E expõe, gente, é porque eu não aguento mais? Não é possível que ninguém vai fazer nada. Existe um divórcio, sempre eles se preocupam com o menor, né? E a minha filha, gente, ela tem 8 anos. O tratamento dela ela não faz mais. O doutor Marcelo não atende mais. A clínica de psicóloga que ela ia não vai mais. Ela não toma mais o Ritalina LA. Né? O Venvance ela não deu certo. O Concerta não deu certo. Tá? Ela tá cada vez mais andando na ponta dos pés. A alimentação dela tá piorando. Né? Agora que ela encontrou o pai novamente, ela parou de ter febre e vômito. Graças a Deus, a psicóloga que tá atendendo ela, que é do SUS, assim, abraçou a gente como Deus, eu digo, é o cuidado de Deus. Inclusive, encaminhou o Ari para tratamento, porque sabe da situação, viu o amor da filha, viu que realmente é aquela pessoa que acredita, sabe? Não, ela já foi no médico, isso aí, ela tá com febre emocional. A minha filha ama o pai. E abraçou,
E eu falei pro Ari, eu vou tentar te ajudar de novo, né? Hoje eu não tenho poder para interditar ele, mas ele, né, não tem o que fazer. Ele tinha o que fazer porque ia ser rápido, né? Pelo menos, eu vou dizer, e se fizesse não desse errado, mas eu não tive essa chance. E eu pedi. E a pessoa tinha que fazer. Porque sabia que eu era uma mãe que estava precisando, que ele era o provedor. Quando a Helena fez aniversário, que ele me bateu, que foi, né? Ele me bateu, e aí ela falou pra juíza que era pra gente dizer pra juíza que era um caso isolado, não sei o quê. Então, e ela sabia do que estava acontecendo. E me bateu porque tiveram um bate-boca entre ele e os meus filhos, e a minha mãe falando um monte de coisa pra minha mãe. E eu falei pra todo mundo ir dormir, não ficar dando palco pra palhaço, porque eu já conheço a situação. Então, assim, eu já não tava mais nem conversando com o Ari. Se ele quisesse conversar com A, B, C, pra mim pouco importava. Eu ia fazer o quê? Como é que tu vai ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada? É a mesma coisa que tu dá um remédio para um morto, né? Era uma pena, mas o que eu poderia fazer? Então, assim, o Ari pediu ajuda na casa do Carlos e da Clotilde. Não deram, mandaram ele pra rua. Ele ficou 4 dias no meio do mato. Depois conseguiu ficar num lugar para sem teto, que daí o Dorval que pintava lá na imobiliária, a esposa dele foi fazer acho que foi um workshop, não sei. Ela bateu uma foto e mostrou, e aí a Helena se levantou correndo e falou, vamos atrás do papai. Aí a minha vizinha foi, que eu ainda tinha protetiva. E sou obrigada a tirar, e assim, como não teve parente nenhum, tentei falar com filhas, tentei falar com irmão, tentei falar com sobrinha, pai e mãe são falecidos, não teve parente nenhum, vou ajudar o pai da minha filha, até porque ele é um ser humano, ele é inteligente, ele tem muita coisa boa dentro dele, já ajudou muitas pessoas, teve erros, teve quem não tem, né? Agora, eu só quero justiça. Eu tô cansada de policial vir dar dedo na minha cara, de mandar eu sair da casa, de me amarrar e levar pro hospital, sabe? De eu e a minha filha estar direto na delegacia por coisas que não tem nada a ver. Como é que a mulher vai dizer pro policial que o Ari puxou o cabelo dela, sabe? Falou pro delegado, e o delegado ainda brigando com ele. Porque eu vou ver a imagem, porque se tu tiver puxado o cabelo dela, tu vai ser preso. Pois agora nós vamos exigir que essas imagens apareçam. Porque não tá certo toda hora a pessoa ficar mentindo. Então, assim, isso aqui é um desabafo. Tô assim, já não sei mais nem que horas são. Olha, tá difícil, tá muito difícil de todo dia levantar, colocar o uniforme na minha filha, tá? Quando vou buscar ela, sempre vem coisa, porque a educação, seja pública ou particular, não está preparada para lidar com criança assim. A minha filha é uma criança que não fala palavrão, não é agressiva, tá? Ela é bem criança, até porque a idade cronológica dela não acompanha os 8 anos. A pedagógica, sim. E o cara falando porra na frente da minha filha, sendo que, meu Deus, às vezes a gente fala, né? Ela, mamãe, isso é palavrão. Sabe? Eu quero que os meus filhos sejam criados, que eles tenham princípios e éticas, sabe? Que eles sejam temente a Deus. É o que eu quero. Porque dinheiro, isso daí não diz nada, gente. Não diz nada. Por isso que eu venho com a cara aqui cheia de olheira, sem pentear cabelo. Porque assim, eu não tenho ego por causa do tamanho da minha conta bancária, por causa de uma carteira da ordem, por causa que nem um policial falou assim, tu é bacharel em direito, cadê o carteiraço? Cadê o carteiraço? Porque eu também já fui advogado, cadê o carteiraço? Eu falei assim, pois é, tinhas o carteiraço? E eu não tenho carteiraço porque eu sou empresária, e hoje tu é policial, né? Porque tu, como teu carteiraço de OAB, não pagava tuas contas. E ele ficou de boca quieta. Gente, por que o ser humano tá tão nojento? Tá demais! Sabe? E aí tu vai pra corregedoria, aí depois tem a audiência da corregedoria civil, daí a juíza fala, não, isso daqui é apenas para aplicar punição no funcionário. Se você quiser uma indenização, procure um defensor. Gente, eu não sei o que vão fazer mais, sabe? Já tentei falar com a imprensa, sabe?
Fui em fórum, direitos humanos. Daqui a pouco eu tô vendo que eu vou ter que realmente pedir asilo político em outro país. Porque tá feio. Tá muito feio, tá? Perdi a chance de interditar o meu marido, tá? Perdemos uma empresa, não conseguimos pagar, honrar com os clientes, não conseguimos terminar o financiamento bancário. Mesmo assim, com todos os laudos, o seguro não pagou a pólice, tá? A casa foi depredada, chamava a polícia dizia, essa casa é bonita, por que não foi vendida ainda? Quer trocar pelo meu apartamento? Tem um apartamento, quer trocar? Eu tenho testemunha. Era um abuso nojento. E a nossa imobiliária ficava do lado da academia da Polícia Militar da Trindade. E eles eram, assim, um respeito quando entravam lá, mas quando sai, sinceramente, por isso é que eu digo, o sistema tá tão sujo. Eu não sei, gente. Eu não sei o futuro desse país. Quem tem que te dar segurança não te dá segurança, tá? Tá horrível. Eu tô aqui mais uma vez desabafando, depois eu vou fazer umas pautas e vou falar, mostrar, vir com provas, ver como é que se edita, mostrar todas as coisas, porque tudo que eu tô falando eu tenho como provar. Porque o que não tá nos autos não tá na lei. E eu não venho aqui falar mentira. Eu não suporto mentira. Não suporto. Então, uma hora eu vou vir aqui e vou provar. E eu tô pedindo, eu espero que esse vídeo chegue em alguém. Porque assim, eu tô cansada. Eu já fui em vários advogados. Eu não sei mais o que querem. Sabe? Eu não sei mais o que querem. E eu não tô pedindo por mim, eu tô pedindo pelo aquele anjo ali. Tá? Eu tô pedindo, eu tô implorando por ela. Cadê os direitos dela? Por que essas advogadas não fizeram o trabalho direito? Por que a mulher mente e fica por isso, faz uma protetiva? Então agora a gente faz protetiva de qualquer pessoa? E aí o irmão tá doente, eles não pagam nada, não dão alimentos para Helena ou para o irmão que tá doente, porque quando o pai estava vivo, que tinha obrigação de fazer, o Ari e o Carlos tinham que pagar comida pro seu Arno e a Juliana limpar a casa. O seu Arno não estava comendo porque só o Ari que pagava a comida, o Carlos não pagava. A casa dele estava podre, que eu cansava de ir com o Ari lá para limpar, e o seu Carlos e o seu Arno ficando fraco, caindo pelo caminho que os vizinhos tinham que juntar. Aí o Ari foi na delegacia, foi no fórum, a assistente social não levou à frente a denúncia, por quê? Porque ela é amiga da irmã do Ari. Até quando esses amigos das pessoas vão ficar entrando na frente e acabando com a verdade, acabando com a oportunidade, com a chance? Era um idoso. A gente tentou trazer ele para Florianópolis para a gente poder cuidar dele. Não tinha como abrir uma imobiliária em Rio dos Cedros. Completamente outro mercado. A nossa vida era aqui. Nós fomos lá buscar ele, mas ele não queria. Ele já tinha 80 anos, 70 e poucos anos, não lembro ao certo. Mas vai tirar ele de lá, ele vai ter depressão. O Ari fazia parte dele, né? Porque ele ainda pagava pensão, pagava esse financiamento, pagava a faculdade, né? Uma andorinha só não faz verão. E aí ele falou, pai, vai morar comigo lá em Florianópolis, a gente vai cuidar de ti, tu não vai passar fome, daí... Ou então tu vai falar o que o Carlos e a Juliana estão fazendo contigo. E ali, ele me deu eu tive um aprendizado com o seu Arno. Que assim, a gente falou pouco, né? Ele era um homem fechado, mas eu conversei bastante com ele, até que a gente teve um bom contato, ele conheceu a Helena, foi muito bacana o momento dele da Helena. Ele pegou e falou pro Ari assim, ó, eu tenho 3, se eu cortar um, eu vou sentir falta. Querendo dizer assim, eu sei que tu paga, filho, mas eu não posso falar nada contra a Juliana e o Carlos. Então, foi o que eu falei, o Ari ficou 20 minutos perguntando pra Juliana sobre o inventário, sobre a advogada, ela não falou. Perguntou pro Carlos e eu falei, se um dia vocês vierem batendo na minha porta, eu vou atender. Porque o meu coração não é esse. Eu não sei ser assim, sabe? Eu não sei ser assim. Me faz mal ser assim. Agora, eu também não sou saco de pancada. Tá na hora, eu preciso ser ouvida, eu tenho provas, eu tenho vários boletins de ocorrência e direito é direito. Por favor, eu preciso que a justiça seja feita.